Bom dia, gente. E aí? Como estão com vocês? Galera chegando aí aos pouquinhos. Mais um dia de live. Olha aí, minha prima Carol, direto da Argentina, Buenos Aires. Seja bem-vinda, prima. Dalva, Cristiano, Tânia, Fernando, Érica, Yasmine, Amanda. Que legal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai analisar um texto aqui. Ontem a gente teve aí o pastor e doutor Murilo Prata. Iris Nascente, que bom te ver, Iris, que coisa boa. Ontem demos uma viajada aqui, né, com o nosso amigo Murilo Prata. Ele falou da questão científica e também espiritual da cura. Hoje nós vamos analisar um texto muito conhecido da Bíblia que fala sobre cura, né? Esperando ele conectar aí também, ele vai estar com a gente hoje aí de novo. Vamos ver se ele vai entrar, ainda não chegou ainda. Tá na área, Murilo? Ó, o Henrique na área aí, ó, coisa boa. Marcele, que benção. Claudiane, John, Alice, a Lulu. Esperar um pouquinho aqui. Ó, a Charliane também entrou. Esperar um pouquinho aí, ver se o Murilo entra para a gente poder analisar o texto aqui, que vai ser muito edificante hoje. Hoje vamos para a parte prática. Aqui, passo a passo. Será que ele esqueceu? Esqueceu nada. Acabou de entrar meu amigo aí. Vamos chamá-lo. Oi, Fala, meu amigo. de forma alguma. Estava aqui na área. Estava só mudando os canais. E aí? Só penteando aí o Firmeza, prateado. bonito. E aí? Coisa boa, coisa boa. Tava dando as boas-vindas ao pessoal. Eu vi o povo aí, você cumprir. A Rosa Adriana, como eu gosto dessa garota. Ô, menina boa. E falei, quando eu ia falar que o nome deles estão escritos no livro da vida, aí você entrou. Cara, isso foi do céu demais, amigo. Isso foi tão Glória a Deus, glória a Deus. Então, gente, eu estava falando aí, eu conversei hoje com meu amigo Murilo, para a gente juntos aqui analisarmos um texto que fale sobre cura. Então a gente vai ler o texto e deixar fluir. Vocês podem fazer perguntas e comentários aí, a gente vai estar lendo. Tá? Enquanto eu estiver falando, o Murilo lê alguns comentários e vice-versa. Tá? E mais uma vez sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, obrigado, meu amigo Murilo Prata, por estar conosco. Obrigado, eu. E o texto que nós pensamos hoje, que eu sugeri e o Murilo concordou, foi justamente Marcos capítulo 5, um texto muitíssimo conhecido, a partir do versículo 25. 25. Eu vou ler aqui, a minha versão é edição contemporânea, Almeida, edição contemporânea. Então, deixa eu ler aqui para vocês, que diz o seguinte, Marcos capítulo 5, do versículo 25 até o 34, que diz o seguinte:
Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido na mão de vários médicos, gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo que de si saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Uau. Que texto poderoso. Já preguei inúmeras vezes nesse texto. Desde o tempo de que eu tinha célula até, eu acho que uns 4 meses atrás, na Até igreja. a eternidade a gente vai falar dessa mulher. Com certeza, com certeza. Mas vamos lá, meu amigo. Vou te dar a primazia de começar a ponderar aí o que você vê, o que você tira para a sua vida nesse texto aí. A primeira questão foi como nós colocamos. Deixa eu dar um oi só aqui rapidamente. Claro. Manuel, seja bem-vindo, amigo. Amanda Cristina, seja bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui na live. Mas esse texto é extremamente rico, ele é um compêndio da própria medicina e do que era a lei naquele tempo. Levítico 15 vai falar acerca da mulher impura, mulher do fluxo de sangue. Perceba que o texto não é claro e omite exatamente a enfermidade dessa mulher. Mas para Jesus pouco importa o motivo pelo qual você está sendo considerado impuro, afastado do convívio das pessoas. Para ele, pouco importa qual é a doença que te toca. A grande verdade é que, sendo ele, cura qualquer enfermidade. Tudo aquilo que é impureza é curado por meio dele. E essa impureza, eu quero trazer aqui o contexto religioso dessa questão. Por questão de impureza, esse texto não diz que essa mulher não teve fé, pelo contrário. Foi afirmado que ela teve fé, mas perceba que ela passou 12 longos anos sofrendo. Entendo eu que as pessoas a afastaram de Deus porque ela estava impura e ela não poderia servir no meio dos judeus e no meio da religião deles, porque ela era impura. E aqui eu quero ajudar as pessoas como um serviço de saúde pública. A Bíblia deixa muito clara que não deve haver relacionamento entre um homem e uma mulher no seu momento de sangramento, no seu período menstrual. E eu... Internet hoje está uma benção, uma benção, uma benção. Quer saber se é a minha ou se é a do pastor Felipe? Voltou. A minha tá tranquila. A minha não travou, não. Fez aquela rodinha e parou, mas vamos voltar. Então, você tá no Wi-Fi ou no 4G? 4. Deixa eu ver eu aqui. Vamos ver o que vai dar. É possível que seja o meu, alguém falou do meu, a Alice. Será? Mas também... vamos lá, voltou. Vamos. Então, essa mulher, ela era considerada impura pela lei, mas para Jesus não. E aqui a gente vê nitidamente que ela estava afastada da sociedade, e não por 1 ano, senão por 12 anos. E quanto mais tempo ela ficava longe daquela realidade chamada Jesus,
menos oportunidades ela tinha para ser curada. Ela estava sendo afastada por uma multidão de pessoas e, em especial, pela religião. A religião impedia. Deixa eu só ler o texto aqui, só para respaldar o que você está dizendo. Levíticos 15, 19 e 20 diz: quando a mulher tiver fluxo de sangue que sai do seu corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. E eu quero... Essa era a lei. Então, a questão para mim não é meramente o fato dela estar no fluxo de sangue, porque poderia ser um mioma. A questão era que qualquer mulher que sangrasse, independente do motivo, ela estava afastada de todos os seus afazeres. Inclusive as mulheres que engravidavam e tinham seus partos normais. Se fosse homem por 33, se ela tivesse gestado uma filha por 66. Por isso Jesus foi apresentado no 41º dia do seu nascimento, porque Maria estava impura. Mas como Maria estava impura se o puro nasceu nela? Então ele a santificou e a lei dizia que estava impura e ela não poderia levar para consagrá-lo. A lei impedindo as pessoas de se aproximarem de Deus. Aí é o estampado da folhagem da figueira. Perceba que o homem se veste com a figueira, com as folhas de figueira. As roupas da religião, do judaísmo, estavam impedindo com que aquelas pessoas chegassem a Deus. A pedra de tropeço era aqueles que criam. E esse texto deixa claro que ao longo dessa caminhada dessa mulher, durante 12 anos, ela não tinha o auxílio da religião. Tiago vai dizer que a verdadeira religiosidade é refrear a língua, cuidar dos pobres e das viúvas. Religiosidade não tem a ver com religião. Pelo contrário, o nome é até bonito, religare. Ligar você de volta a Deus. Mas não é isso que a gente vê a religião fazer. A religião é o pior de todos os espíritos. A enfermidade que ela tinha poderia ser uma enfermidade no corpo, mas eu creio que era uma enfermidade da alma. Eu creio que a religião, afastando ela de Deus, afastando ela de Jesus, a impedia do seu milagre. E é visível e notório. É lindo. Eu posso falar ainda? Pode, manda ver. Porque aqui é muito doido o negócio. Manda. Tendo ela ouvido. Quem tem ouvidos, ouça. Tendo ela ouvido da fama de Jesus, que estava por trás de tudo que ele fazia. E o que ele veio fazer? Ele veio manifestar sinais que apontassem para o Pai. Tendo ela ouvido. Ela estava afastada, estava empurrada. Eu entendo que existem pessoas longe de Deus, que foram afastadas de Deus, empurradas, distanciadas de Deus por meio da religião. São essas pessoas, as pessoas feridas que a gente entende. São as pessoas que estão sangrando dentro da igreja, que na igreja X, Y, Z foram feridas, mas a gente tem dito que é na comunhão que se fere, mas é na comunhão que se cura. E essa mulher fez um esforço sobre-humano. Ouviu a fama dele. Agora, o interessante aqui, gente, é o seguinte. Eu quero fazer uma pergunta para você que está ouvindo a gente. Quantos aqui, você não precisa responder, só reflita. Quantos aqui têm motivos para desistir? Esse é o ponto. Essa é a pergunta. Agora, imagina só esses 12 anos desta mulher sangrando. A gente viu aqui que a mulher do fluxo, ela era considerada impura. Logo, ela vivia num cômodo à parte da casa até que o seu ciclo cessasse. Como essa mulher era algo crônico, acho que eu posso dizer isso, ela vivia crônico, sangrando, ela
teve que viver separada da sociedade. Então, o ponto é, o que essa enfermidade trouxe para a vida dela? Uau. Isolamento social, isolamento religioso, vou botar uma aspas aí, porque ela também não podia entrar no templo para adorar, não podia entrar no templo para ouvir os ensinamentos dos mestres da lei, né? Mesmo a gente não concordando muito com eles e Jesus confrontando eles, Jesus certa vez disse, né, na cadeira de Moisés estão assentados os mestres da lei, ou façam tudo que eles disserem, mas não façam o que eles fazem. Então, podia ouvir o ensinamento. Jesus fez isso quando tinha 12 anos. Ele estava no templo discutindo a lei. Então, o que essa enfermidade trouxe para a vida dessa mulher? Isolamento social, isolamento religioso, ela não podia cultuar o Deus dela no templo. Certamente, você que é médico vai me dizer que ela era anêmica, porque perdia muito sangue, então ela trouxe uma fraqueza física na vida dela, né? E aí eu pergunto para você que está nos ouvindo, este problema que você enfrenta, o que está trazendo até o dia de hoje, o que trouxe até o dia de hoje para a sua vida? Vai anotando aí no cantinho, porque no final vai ter 2 profetas orando e concordando com a cura sobre a sua vida, com a mudança, com a libertação, com o que for na sua vida. Porque a Bíblia fala que quando 2 concordarem na terra acerca de algo, aquilo é concedido. Então, estamos aqui hoje para concordar com a cura. Então, primeiro ponto, o que é que essa situação está trazendo de ruim na sua vida? Você vai escrever num papel aí, porque é a última vez que você vai ver isso. Então, eu quero profetizar e declarar na sua vida. Agora, veja bem, essa mulher, ela enfrentou também, o que é que trouxe também para a vida dela essa enfermidade? Pobreza. Porque ela gastou tudo o que tinha procurando os médicos, porque não conhecia o doutor Murilo. Senão ia lá pedir uma oração e resolver o problema. Posso pegar só um pedacinho? Só rapidinho, é bem rapidinho. Esse texto, ele não é específico acerca do motivo pelo qual ela sangrava. E o texto lá de Levítico fala da mulher que sangra por alguns motivos. Uma, que tem o seu período menstrual fisiológico que foi criado por Deus. Como isso pode ser maldito se foi criado por Deus? E o segundo, que também foi criado por Deus, foi aparição, pariu e sangrava. Mas esse texto não deixa claro qual era a causa desse problema. Mas somos nós que entendemos ou transcendemos para que tenhamos uma revelação. E se essa mulher, pastor, tivesse um mioma? E se essa mulher tivesse cistos ovarianos? Oh, meu Deus! E se isso não fosse um período menstrual tradicional? Toda mulher que tem mioma superficial, o útero está aqui. Quanto mais próximo estiver o mioma da luz do útero, mais ela sangra, mais anêmica ela fica. Perceba que a tradução de anemia é perder vida. Ela perdia vida continuadamente. A vida está no sangue e ela se derramava continuadamente. Por isso o texto vai dizer que ela estava como em frangalhos ou flagelos, fraca. Não tinha mais força. Ela não tinha mais força. Aqui eu aprendo algo gigantesco. Ah, meu Deus, eu vou falar. Sempre que você tiver a intenção de buscar Jesus, com força ou sem força, ele vai te dar um fôlego, como foi feito na cruz. Jesus puxou o ar para dar o seu último grito. Tetelestai! Foi um grito de quem já não tinha mais forças, de quem estava como essa mulher estava. Ela perdeu o sangue, esvaiu-se em sangue. Ela estava anêmica, uma hemorragia. A hemodinâmica dela já não funcionava, a mente não funcionava. A mente não funciona. Todo mundo que está com hemorragia tem um estado de letargia.
Não consegue, ainda que queira. Agora imagina não conseguindo e ainda tendo os impedimentos. E aqui tem outra pergunta, pastor. Pergunta doida, pergunta doida. O texto não diz se ela era casada. O texto não diz se ela tinha amigos, se ela tinha filhos. Meu Deus! Se ela fosse casada, houve um distanciamento familiar. Sim, mas ainda assim eu pergunto, não tem ninguém para se levantar a favor dessa mulher. Meu Deus! Não tinha ninguém a favor que pudesse socorrer. Meu Deus. Eu nunca tinha pensado disso, sabe, pastor? Então, gente, vamos lá. O que trouxe para a vida dela? Será que ela tinha motivo para desistir? Com certeza. Ela já estava pobre, ela já tinha ido no Sírio Libanês, ela já tinha ido no Albert Einstein, né? Já tinha feito tratamentos em vários lugares, vários especialistas, gastou tudo que tinha. E ninguém tinha solução. Ninguém. Então, ela estava o quê? Eu imagino a sensação de e agora? Que estava pairando na mente dela. E às vezes nós nos encontramos em situações como essas. Em situações de e agora? Que a gente não vê saída. Que a gente não enxerga a luz no fim do túnel. Então esse é o ponto. É esse quadro que essa mulher estava. Era essa a situação real dessa mulher. Agora, qual é o ponto? O ponto é, por mais que Jesus curasse algumas pessoas e falavam para essas pessoas o seguinte, olha, não fale nada para ninguém. O povo esparramava e as notícias corriam para tudo quanto é lado. Né? Então, veja bem, ela ouviu falar de Jesus. Olha que coisa linda. Ela ouviu falar de Jesus e a esperança entrou de novo no coração dela. O que será que ela ouviu falar de Jesus? A Bíblia não diz, mas a gente deduz. Ouviu falar que Jesus cura, que Jesus estava libertando, que Jesus tinha palavra de sabedoria, que Jesus estava limpando leproso. Então, essas foram as notícias. E aqui eu quero deixar uma palavra para você que está ouvindo a gente. Se você tem testemunho para contar, conte. Porque o que ela ouviu de Jesus? Ela ouviu o testemunho dos outros. Ela ouviu acerca do que Jesus fazia na vida dos outros. Então, se você tem testemunho para contar, conte, porque talvez alguém lá fora só está esperando ouvir falar daquilo que Deus fez na sua vida para poder buscar a presença dele e ter também a sua vida mudada. Então, ela ouviu de alguém ou alguém viu alguém experimentando aquilo. Ela ouviu testemunho. Aí a Bíblia diz em Apocalipse que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Então, dê o seu testemunho. Fale daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ah, pastor, mas ele não fez nada ainda. Não é possível, irmão. Claro que fez. Primeira coisa, te salvou. Só aí você já pode falar muita coisa. Quem tem ouvidos, ouça, diz o Senhor. Perceba que a questão era ouvir. E aqui eu entendo a chave do milagre dessa mulher. Ela tinha perdido tudo, cansado, já estava em pleno desespero, não tinha mais nenhuma alternativa. Mas ela ouviu. Ela se sensibilizou acerca daquilo que ela ouviu. Eu não tenho mais opção, eu não tenho mais chance. Entendo eu que o espírito dela foi ativado pelos testemunhos do que ele fazia. Com isso, certeza. O espírito do testemunho. Por quê? A fé vem pelo ouvir. Aí ela ouviu e gerou fé. Agora eu quero dar mais uma palavra aqui para os nossos livistas. Eu inventei esse verbo, viu, doutor Murilo? Livistas. Veja bem, ela ouviu falar de Jesus, gerou fé no coração dela. Agora, a fé fez com que ela se colocasse em movimento. Qual é o princípio? Se eu creio em algo, eu preciso fazer algo pelo que acredito. Se a fé que eu tenho não me coloca em movimento, desculpa, isso não é fé. Isso não é fé. Porque a fé te põe em movimento. Então ela ouviu,
reacendeu a chama da fé e da esperança, da expectativa de ser curada, e isso a colocou em movimento. Então, meu irmão, quero dizer a você, água parada dá dengue. Se mexa, meu filho. Se mova, né? Você está me dizendo, então, pastor, que a fé quebra limites. Sim, totalmente. A fé faz você ir além do que você pode. Você não vai na força do seu braço, senão na força daquele que você crê. Por isso, tudo posso naquele que me fortalece. Ainda que eu tenha sangrado, as minhas feridas estão putrefeitas. Ainda que esteja esvaindo de sangue, eu ouvi daquele homem. A fé vem pelo ouvir, a pregação pela palavra de Deus. Não é só pela pregação, mas tem que continuar o discurso pela pregação, pela palavra. Tem gente que prega a fé ao contrário, a fé derrotista. Ai, Deus é soberano. Quem tem dúvida que Deus é soberano, meu Deus? Mas quem tem dúvida que Deus é um bom pai? Quando você põe soberania de Deus e você fala de paternidade, parece que as coisas são antagônicas quando elas são somadas. Ele é soberano e ele é um bom pai. O ponto é que por muito tempo nos foi ensinado uma fé para suportar e não uma fé para superar e transformar. Uau, repete. Boa, repete. Vou repetir. O ponto é que por anos nos foi ensinado apenas uma fé para suportar e não para superar e transformar. Entende? Então esse é o ponto. Essa mulher poderia ter morrido salva sem a cura. Meu Deus. Os homens estabeleceram que a enfermidade é pior do que o pecado. Quando é o inverso. O que Jesus levou na cruz foi a raiz da doença. Eu falei anteriormente que Jesus não lida com sintomas, senão com aquilo que é a raiz. A raiz é o pecado. Levou sobre si o quê? O pecado. E se ele levou o pecado, tudo aquilo que advém do pecado. Agora você tem o start para dar um fim naquilo que tem machucado e ferido a sua vida. Jesus levou sobre ele. Sobre ele. O quê? O meu pecado. E qual é o resultado do pecado? O salário do pecado é morte. Já estava dito em Gênesis, se comer, morre. Não morreu necessariamente o corpo, espiritualmente morreu. Se morre o espírito, morre a carne. Se você revive o espírito, revive a carne. Que carne? Uma carne que ainda vou receber com uma outra consistência, que é o corpo incorruptível, mas não deixou de ser corpo. Eu vou morar num corpo. Não me tira, não. E eu gosto, porque eu mexo com o corpo, então eu quero morar num corpo. Quando eu chegar no céu e Deus pôr uma caixa de energia elétrica, eu entrei no lugar errado. Eu me pareço com meu pai. Eu sou a imagem e semelhança de Deus na minha essência e eu receberei um corpo. E Jesus subiu com um corpo. Que corpo? Glorificado. Mas todos aqueles sabiam que ele era Jesus. O varão nazireu, nazareno, lá de Nazaré. Ninguém tinha dúvida que era ele. E diz a palavra que do mesmo jeito que subiu, vai descer. Não pode chegar aqui embaixo um ser diferente dele. Não faz sentido eu entrar na eternidade daqui a alguns séculos. Eu e o pastor Felipe, chega lá eu não saber quem é o pastor Felipe. Eu penso que as coisas que me doem, que me fazem chorar, isso sim eu vou esquecer. Mas não quero desviar. Eu quero voltar aqui. Porque essa mulher, ela procurou médicos, especialistas. Perceba que está falando do Covid-19 de novo. Tudo tem um especialista para opinar, para palavrear, para dar uma direção. Mas quando é a hora de usar a hidroxicloroquina, não serve para você, mas serve para ele, para o especialista. Eu estou cansado de especialista. Eu estou querendo pessoas que têm fé, não quero especialista. Cambada de pi. Brincadeira, viu, gente? Não, mas não, é sério. E se irrita. Especialistas.
Especialistas que não conhecem aquilo que Deus fez, como Deus fez. Eles conhecem pelo livro de medicina, que tem alguns aqui, mas eles não conhecem pela essência, pelo combustível da fé. Eu fico com raiva, pastor. Me dá uns três aqui que eu fecho até a mão. Eles conhecem segundo a ótica do estudo do livro. Não estou tentando de forma alguma desdenhar o conhecimento, porque entendo eu que todo conhecimento vem do alto. E não queremos nada que do alto não nos seja dado. Quando eu conheço a solução de um problema, eu descobri um pouco mais de Deus. É Deus, nesse tempo, dando um pouco mais dele para a Terra. Temos soluções. O Covid-19 está aqui. Mas a solução do Covid também está aqui nesse texto. É isso aí. Engraçado que você viu o estudo, né? Do Dia Nacional do Jejum para cá, o pico começou a declinar. Incrível isso. Incrível isso. Caiu. E vai continuar. Porque as lives vão continuar. Sim. Porque o povo de Deus está com sede de Deus. Jesus teve sede na cruz. Ele teve sede para suprir a sua sede. Ele está calando todas essas vozes que estão cheias de si mesmo. Ele está dando a água da fonte, a água cristalina, a água que cura, como a palavra de Deus diz. Olha isso geograficamente falando, que Jesus vai voltar e pisar no Monte das Oliveiras. E naquele monte, do outro lado, colado no muro, tem um cemitério árabe. Do lado de cá, um cemitério judeu. Por quê? Porque diante do Monte das Oliveiras tem a Porta Dourada, a Porta Oriente. E haveria de passar por ali o profeta. Mas o profeta não pode tocar em morte. Aí Zacarias vai dizer que no dia que ele pisar sobre o Monte das Oliveiras, o pé de um lado e de um outro, vai abrir um vale. E as águas que descem do trono vão descer por aquele vale. Quem tiver morto vai ressuscitar. Ah, mas não é crente, vai ressuscitar para reconhecer quem ele é. Vai ter que se levantar. Toda língua que existiu, que veio para a face da terra, vai ter que se levantar e reconhecer que só Jesus é o Senhor. Aleluia! Essa água vai passar e vai curar. Essa é a água cristalina. Se você soubesse quem eu sou, você me pediria o que eu tenho para lhe dar. Eu tenho uma água que tira a tua sede. Você não precisa vir nesse poço toda hora. É isso aí. Vou te dar água da vida, não água da morte. Como o senhor falou, pastor, água parada da dengue. A fé sem ação não é fé. É tudo menos fé. É isso fé aí. Precisa ser acompanhada de uma ação. É isso aí. E é bom aqui enfatizar que ela procurou médicos. Eu não estou dizendo para ninguém procurar médicos. Isso aí. A forma como Deus vai fazer o milagre, pouco me importa. Ele usa jumento, ele usa pedra e usa médicos. A questão é você ter o que o povo de Zacar tinha. Entendimento dos tempos, discernimento, que está faltando a gente ministrar, 1 Coríntios 12, 13, 14, acerca dos dons, discernir, separar o bem do mal. Forte, forte. Agora, amigos livistas, vamos só recapitular aqui. Ela viveu um isolamento social, familiar, religioso, fraqueza, porque era anêmica. Pastor! Ela viveu um isolamento como a cruz, na horizontal e na vertical! Exatamente. Jesus dos crentes! Ela chegou na vida dela pobreza, falência, prejuízo, que ela gastou tudo que tinha. E a pergunta que eu quero fazer para você, meu amigo liveista hoje, quais são suas desculpas mesmo? E ela não desistiu. Quais são suas desculpas mesmo? Ai, pastor, não aguento mais, sei lá o quê.
Entende? Não estou fazendo pouco caso da sua Não, dor, não, da não. sua dificuldade. A frase mais comum é: estou sem força. Só estou falando que todos nós já tivemos motivos para desistir. E se chegamos onde chegamos é porque não desistimos. Então, como diz o John Maxwell, fracassado é quem desiste, não é quem perde. Uau. Porque às vezes você perde, às vezes você aprende. Agora, o ponto é, isso foi o que veio para a vida dela. Ela ouviu falar de Jesus, alimentou a fé lhe colocou em ação. Agora, o que isso fez ela enfrentar? Ela enfrentou primeiro, ela quebrou uma lei cerimonial. Religião. Você tinha que ficar isolada. Não vou ficar. Ela saiu do isolamento e foi até Jesus. Ela enfrentou uma multidão. Veja bem, se ela fosse descoberta no estado que ela estava de sangramento, ela poderia ser apedrejada. Então, ela enfrentou uma multidão. O que é que eu entendo com isso? Eu entendo que a fé se arrisca. A fé faz você dar passos que outrora não dariam. Então, assim, ela saiu desse isolamento, quebrou essa lei religiosa, essa lei cerimonial de purificação, não é mandamento, lá em Êxodo 20, não, é lei cerimonial, aquelas que Jesus, aquelas que foram revogadas. Quando Jesus fala assim, eu não vim revogar a lei, ele está falando dos mandamentos, mas muitas leis cerimoniais foram revogadas, como, por exemplo, eu não preciso me lavar na bacia de bronze antes de entrar no templo. Eu não preciso pegar meu cabritinho e levar para o bispo JB sacrificar para mim. Entendeu? Então, essas leis foram revogadas. E o véu foi rasgado. Ela se colocou em risco, ela pagou para ver. Ela falou, quer saber? Eu não tenho mais nada a perder. Foi igual aqueles 4 leprosos que deram contra o acampamento lá dos assírios. Entende? Então, assim, ela enfrentou essa multidão. E essa multidão, hoje, no nosso contexto, pode significar a opinião dos outros, pode significar, muitas vezes, a reprovação de algumas pessoas próximas a nós. Eu não vou fazer isso porque não vai agradar fulano. Amiga, se tiver no seu propósito, olha, faça, independente. Eu aprendi uma coisa com o bispo JB. Ele disse o seguinte: um maestro, para reger uma orquestra, ele tem que virar as costas para a multidão. Então, a opinião dos outros acerca de você nada mais é do que a opinião dos outros. É claro, não estou falando para você não levar em consideração a opinião daqueles que te amam, mas eu estou falando críticas. Porque normalmente o crítico não faz melhor do que você. E ele não tem resposta, por causa disso. Só tem a crítica. Ele só critica por causa disso, porque ele não é capaz de fazer igual ou melhor do que você, então ele vai querer rebaixar você pela sua crítica. Então ela enfrentou a multidão, ela tocou na orla do manto. Imagina só, irmão, a Bíblia disse que no lugar, lá em Levíticos, que eu li aqui para você, que onde ela sentava ficava impuro, onde ela deitava ficava impuro, e o que tocava nela ficava impuro. Aí ela vai e toca em Jesus. Olha que loucura isso. Era para Jesus ficar impuro. Mas a impureza dessa mulher não tornou Jesus impuro, mas a pureza de Jesus purificou a mulher. Então esse é o ponto. Aquilo que estava tornando aquela mulher imunda, fraca e daquele jeito, na verdade, fez com que saísse virtude da vida de Jesus. Virtude. E a Bíblia fala o seguinte, a Bíblia fala que Jesus... Jesus, versículo 30, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou, quem me tocou? Aí os burocratizadores da graça, os discípulos, foram uma bênção, mas em alguns momentos na Bíblia, eles pedra de tropeço, dão vontade de dar uma peia, né? Porque Bartimeu está gritando, ele está atrapalhando. Né? A mulher cirofenícia, mestre, Senhor, despede logo essa mulher que está perturbando. Né? Então, eles
Talvez eles queriam ter a senha. Não, toma aqui a senha. Só por meio de mim que você vai... Sei lá o que eles pensavam na época. Aí, os discípulos falam assim, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Agora, sabe qual é a chave disso, irmão? A chave é o seguinte, muitos espremiam, tocavam e esbarravam em Jesus. Só que não fazia com que poder saía dele. Mas uma aproximação com fé, acreditando que teria o que foi buscar, como a Bíblia diz, importa que aqueles que se aproximam do Senhor devem crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando ela tocou com fé, virtude saiu dele. Então, essa mulher não esbarrou em Jesus, essa mulher não espremeu Jesus como a multidão. O toque dessa mulher foi diferente e este toque diferente chamou a atenção de Jesus porque virtude saiu dele. Pastor, Então, vê se o maior desafio dessa mulher vencer a religiosidade, se expor. Ela estava confinada, estava isolada, porque a religião assim instituía, isolando ela, fazendo com que ela permanecesse enferma, que aquela doença que outrora era aguda se tornasse crônica. E ela venceu a reputação. Ela parou de pensar como as pessoas viriam ela, impura. Ela resolveu expor a impureza dela, porque todo mundo naquela região sabia quem ela era. Devia ter naquela casa uma marca de impureza. Devia ter naquela casa não o sangue do cordeiro, mas uma identificação de pureza. Ela quebra todos esses protocolos e entende que ela já não servia mais nada, a reputação já não bastava. E o princípio do grande milagre é quando você abre mão de si mesmo, de olhar para si mesmo, quando você quebra esses protocolos, esses preditados, essas coisas que vêm antes do milagre. E ela diz, eu vou me esforçar e vou vencer a multidão. Penso eu que a multidão também era a multidão dos seus próprios pensamentos, daquilo que havia sido apontado e nela ficou, como nós chamamos as fortalezas. Ela vence tudo que é limite e entende que é Ele quem diz quem ela é, que ela é digna. Por isso a palavra na Bíblia, kabod, significa glória. Mas a outra palavra na Bíblia, para glória, é doxa. E doxa é a opinião de Deus. Naquele momento, a única coisa que importava para ela, eu já perdi tudo. Eu não tenho mais reputação. Eu não tenho mais ninguém por mim. Ninguém, todo mundo me isolou. Mas a dignidade dele me trouxe até ele. Ele me dignificou para o meu milagre. Uau. Agora olha que poderoso. Jesus está procurando quem me tocou. Ela já tinha recebido a cura? Sim. Ela sentiu no seu corpo sendo curada. E Jesus procurando quem me tocou. Ela poderia ter feito como aqueles 9 dos 10 leprosos. Eles foram curados a caminho do sacerdote. Mas só um voltou para agradecer. Ela poderia ter omitido, já estou curada mesmo, deixa eu correr para casa para matar a saudade do meu marido, dos meus filhos, deixa eu lá na venda da esquina falar para todo mundo. Não, ela humilhando ali diante de Jesus e falou, fui eu, ou seja, assumiu a responsabilidade, foi assim, assim, assado, contou a Jesus toda a história. E qual foi a recompensa? Filha, a tua fé te salvou. Se ela tivesse ido embora e não reconhecido que tinha sido ela a autora daquele toque, ela só tinha recebido a cura e deixado para trás a salvação. Posso mais uma? Pode. Ela estava na posição exata para o milagre, pastor. Pastor, ela estava no chão, se arrastando. Ela estava numa atitude de reverência, de prostração, diante daquele que tinha solução, o único que tinha, porque ela já tinha tentado tudo. Quem está se arrastando para os homens está de pé diante de Deus. Uau! Poderoso. Os que se humilham serão exaltados. Estão me arrastando.
Deus não tem Uau. problema em exaltar as pessoas, desde que as pessoas não exaltem a si mesmas. É isso aí. Esse A é o ponto. pergunta é: quem me tocou? Quem me tocou? Quem é que está quebrando a lei? Quem é que está quebrando o protocolo? Quem teve coragem? Quem não se preocupou se haveria de perder o pescoço por conta da lei? Meu Deus, eu não pensei. Quem se arrisca a ter o seu milagre em detrimento do que a religião estava dizendo? É se arriscar. Fé não é um passo no escuro, senão um passo na luz. Quando você diz que é cristão, você já se arriscou, meu irmão. A única coisa que você pode esperar de Deus são os milagres. Poderoso. Que risco você está correndo? Quem me tocou? Wander, Dalva, Amanda, Adriana, Larissa. Quem me tocou? Sabe quem tocou, pastor? Todos esses que estão aqui na live agora são os que tocaram e ousaram. Meu Deus. Poderoso. Poderoso. Agora, dever de casa para você da live aí. Não, mas tem mais chave. uma. Tem uma chave. Só tem aqui. mais uma. Então vai, manda. Só a última, eu vou calar, eu prometo. Não, a gente vai orar por eles ainda. Não, ainda tem as perguntas. É, sim. O próximo horário é meu. O próximo horário é meu. Meu Deus. Olha o estado dessa mulher no verso 32. Atemorizada. Tremendo. Ei, quem disse que seu milagre não acontece debaixo do seu temor? Cúncia. Cúncia fala acerca de ver, de visualizar. Uau. Mas aqui tem um detalhe importante. A multidão e a singularidade da postura daquela mulher. Jesus, ele tem muito com a singularidade. Ele ama a singularidade. A propósito, ele pregava para a multidão, mas ele ensinava para poucos, os discípulos. Para aqueles que se disponibilizam, para aqueles que querem estar perto dele. Aquela mulher, no meio daquela multidão inteira, foi singular. Até mesmo no meio dos discípulos que tentavam, para! Está criando confusão. Singularidade. Cada um, pastor, provoca o seu milagre do jeito que pode. Umas gritando, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, liberta minha filha que está endemoniada. Eu não vou tirar pão da boca dos meus filhos. Perceba que tudo isso mexeu em Jesus. Quem foi que me tocou? A singularidade de uma mulher que foi abandonada pela religião e acatada e abraçada pela graça. E aqui eu quero encerrar para voltarmos, orarmos e respondermos. Prostou-se diante dele. Prosquinel. Adorou a ele. E declarou-lhe toda a verdade. Meu Deus. Não adianta querer milagre por meio de mentira. Você tem que se expor, tem que contar a verdade. Mas existe a pessoa certa para você falar. Não se jogue aos pés de qualquer um que se diz homem ou mulher de Deus. Você tem referências de homem de Deus. Você tem a comunidade das nações, pelo menos penso eu que você pensa assim. Você tem os consultórios espirituais dentro da comunidade. Você tem lugar para se expor. Uau! E por fim, depois de tudo isso, ele olhar para trás, como diz o texto, e a chamar de filha. Essa mulher tinha uma doença chamada orfandade paterna.
Ela não tinha pai, devia ser uma abandonada, não tinha ninguém por ela. Mas aquele que é Deus, que é pai, que é filho, virou-se e disse: filha, uau! Ali ele sepulta toda possibilidade de enfermidade na vida dela. Ah, pastor, eu posso chorar, né? E aí ele diz, vai em paz. Como que ela chegou? Ela chegou aflita. Vai em paz. Agora, gente, qual é o dever de casa? A tua fé te salvou. Essa palavra salvou. As pessoas limitam a salvação. Do que adianta eu ser que devemos nos aprofundar. Sozo, ele falou, Sozo, que é uma cura ampliada. Não é somente uma cura física, é uma cura na alma que se manifesta no corpo. Exatamente. Sozo é a cura plena. E agora sim, vai-te no shalom. No shalom. No nada faltando, no nada quebrado e nada fora do lugar. Agora vai e conquista tudo que você perdeu, pelo menos 7 vezes mais. Eu te devolvi a saúde. Sabe o que esse texto estava dizendo aqui para mim agora? Nunca falei dele, nunca nem preguei. Ele estava falando que mais importante do que dinheiro é saúde. Mais importante do que dinheiro e saúde é Jesus. É isso aí. Agora, gente, qual é o dever de casa de vocês? O dever de casa é fazer o que essa mulher fez. A Bíblia diz no versículo 28, dizia ela, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Tem muita gente que estão vivendo debaixo de prisão que elas mesmas criaram por conta das suas palavras. Então, a palavra tem poder. A partir de hoje, você vai se vigiar, vai se policiar em relação a isso e não vai se auto-amaldiçoar. Tem gente que toma posse da essa minha enfermidade. Não, ela não é tua. Libera, deixa ela ir. Você está com, você não é. Entende? Então, esse é o ponto. Você está com uma dor, mas você não é doente. Então, esse é o ponto. Entende? Agora, uma última chave aqui para a gente orar por você. Eu quero liberar essa palavra aqui, e não é uma palavra minha, é uma palavra de Deus, e a Bíblia diz que ele vela em fazer cumprir a palavra. Versículo 29. Vou repetir. A internet voltou. Versículo 29. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada. Ela sentiu a cura imediatamente. Então, o que eu quero que você faça agora? Eu quero, primeiramente, que você feche seus olhos. Você que tem alguma enfermidade. E que você coloque a mão agora no lugar da enfermidade. Você que está vendo a live e que não tem nenhuma enfermidade, você vai orar conosco e concordar conosco acerca da cura dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Então, eu vou orar, depois o Murilo vai orar e eu acredito que você vai nos dar o testemunho depois. Amém? Então, coloca a mão aí no lugar da enfermidade, em nome de Jesus. Pai, hoje, sobre esta palavra que nós discorremos aqui, sobre a tua palavra, nós, pastor Murilo e eu, e cada um desta live que está orando agora por essas pessoas que estão enfermas, em nome de Jesus, Pai, nós liberamos a cura sobre elas.
Nós concordamos com a cura. Amém. Em nome Amém. de Jesus, Amém. Senhor. A sua palavra diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eles estão aí e o Senhor está com cada um deles. Em nome de Jesus, Pai, que eles agora levantem as suas mãos profeticamente e toquem na orla do seu manto, e que virtude do Senhor seja derramada sobre cada um deles, e que eles sintam agora no seu corpo a cura manifestando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto você orava, pastor, Deus me mostrava, me dava uns sinais que muitos estavam tentando literalmente tocar a orla do manto no sentido religioso, porque o manto era o tzitzis e aquelas franjas que estavam mais altas do que o joelho. Até para ela tocar aquela altura necessitava de mais força. E a palavra que veio no meu coração é para você que se sente fraco, para você que não tem essa força, esse vigor, que agora, por meio do nome do sangue de Jesus Cristo, você seja revigorada, que haja agora uma transfusão sanguínea onde você estiver, que o sangue do Cordeiro entre agora em choque com toda enfermidade da mente, do corpo, da alma, social, psíquica, espiritual, que esse toque na veste libere a virtude que está no corpo dele, e que por meio dessa virtude sejamos nós curados para o louvor da tua glória, para que hajam testemunhos vivos, continuados no nosso meio. E por que então ele está doente? Por culpa dele, do pai dele ou da mãe dele? Nenhum, nem outro. Mas para que aqui se manifeste a glória de Deus. Pai, que a tua glória se manifeste. Que por meio dessa live, que liberamos a tua palavra, lemos o seu texto, e à medida que lemos o seu texto, Senhor, entendemos que aquele que escreveu, tanto Marcos, Mateus como Lucas, nos 3 evangelhos tem essa passagem, eles estavam sendo ungidos para escrever. E eu creio em nome de Jesus Cristo, que a mesma unção daquele momento em que aquela mulher foi curada, é a mesma unção que está sobre nós agora. Que nós sejamos curados de toda falência, de toda dor, de toda frieza, de toda falta de amor, de toda orfandade, de tudo aquilo que toca a alma e aflige a nossa alma. Que pelo poder do nome de Jesus Cristo, os testemunhos venham e o seu nome glorificado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Queridos, estaremos no direct para ouvir seu testemunho, para aconselhar você que precisa de uma palavra, pode nos procurar no direct. A gente está aqui para ouvir, para orar, para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. E você que recebeu essa oração, procura a dor aí no seu corpo, vê se você acha ela. E depois fala para a gente. Pode falar agora. Eu creio que foi curado agora. Eu creio muito nisso. A gente já viu muita coisa acontecer. Então, assim, não vai ser surpresa nenhuma para nós a pessoa falar assim, estava doendo aqui e sarou. Porque, não por nós, mas por Jesus Cristo. Que essa é a vida cristã normal. Né? Sobrenatural. Sobrenatural Pastor, é a vida. Diga. Eu sou ousado. Em nome de Jesus Cristo, mas para edificação da nossa fé. Tem alguém aqui agora, que estava com dor de cabeça? Alguém aqui agora que estava com dor no joelho direito? Tem aqui alguém no nosso meio com dor na coluna? Um pouquinho, a mais comum é a dor da coluna lombar. Eu quero subir um pouco e chegar ao nível da coluna que vocês chamam de espinhaço. A coluna torácica. Mais alto um pouco.
É o que eu sinto no meu espírito agora. Pessoas sendo curadas de enxaqueca, de cefaleia, de dor no joelho direito e na coluna, na parte superior. Tem alguém